Hoje pela manhã, acordei, você também, né? Mas comecei a ouvir algumas músicas e comecei a lembrar da minha relação com a minha mãe, quando eu era criança. E eu fiquei pensando e eu cheguei a uma conclusão ao final da meditação dessa manhã, que eu acho que a relação com a minha mãe era um pouco bipolar, assim. Não sei como é que era a sua relação com a sua mãe, mas a minha era meio bipolar. Por quê? Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque eu fiquei lembrando de algumas conversas que eu tinha com a minha mãe, e ela chegava para mim e dizia assim, olha, você não é todo mundo. Mãe, eu quero fazer isso porque todos os meus amigos fazem. Você não é todo mundo, você não vai fazer. Mas em outros momentos, quando eu estava conversando com a minha mãe, ela olhava para os meus primos, e a minha família é muito grande, lá a gente tem primos a pencas, e aí ela virava e falava para mim assim, você não viu seu primo? Tirou nota 10 na escola. Como é que você tira um 7 na escola? Você não vê seu filho, seu outro primo? Está lá na casa da sua tia e você não fica quietinho, não bagunça. Você só faz bagunça na casa. Eu fiquei pensando, como eu saber se eu sou todo mundo ou se eu tenho que me comparar a alguém? E eu fiquei pensando, eu acho que foi meio bipolar essa relação. Mas deu certo. Está aí, estamos vivos. E aonde é que eu me comparo com minha mãe? Porque às vezes eu faço a mesma coisa com os meus filhos hoje. Quando eles vêm conversar comigo, eu falo, você não é todo mundo. Você é meu filho, e com o meu filho você faz isso, 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 isso. Mas na primeira chamada de atenção que eu preciso dar neles, eu sempre falo, você viu o fulano de tal? Você está vendo como é que ele se compara? Por que você não faz igual? E é interessante que esse ato de comparar é natural. Faz parte da nossa vida. Por exemplo, a beleza só existe por causa da comparação. Quando você olha uma coisa feia, você sabe que a outra coisa é bonita. Quando você consegue comparar as coisas, você também descobre que existem coisas diferentes. Quando você pega algo azul e pega outra coisa vermelha, você as compara, você vê, olha, isso é diferente. Essa manhã eu quero falar com você em um momento das Escrituras, onde Jesus faz uma comparação. E eu confesso, eu estava meditando essa semana que nesses 2 anos de pastoreio na nossa comunidade, talvez é uma palavra dura que você vai ouvir. Eu sei que eu tenho cara de mal, eu sei que eu tenho cara de bravo, eu não sou o pastor que mais sorri aqui na frente, mas essa palavra falou ao meu coração. E como seu pastor, eu precisava trazer a você nessa manhã uma comparação que Jesus faz à geração dele. Como ele compara a geração dele, que estava ouvindo a palavra eterna do Senhor da boca do próprio Verbo vivo. E para minha surpresa, quando eu avalio esse texto e olho para a nossa geração, eu acho que a gente não está tão distante dessa geração. Eu acho que, na verdade, a gente está muito perto. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Obrigado. Nós vamos ler a partir do verso 31. Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 31. A palavra de Deus fala assim: a que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Como se parecem? São como crianças que ficam sentados na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flautas e vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês diziam, ele tem demônio. Veio, pois, o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Eu batizo esse capítulo de Lucas como o capítulo da fé. Por quê? Quando você começa a ler o livro de Lucas e sabe que ele está escrevendo então para um cara chamado Teófilo, que havia se convertido ao Senhor. Então ele escreve para que ele possa conhecer um pouco sobre Jesus. No capítulo 7 ele começa a falar a respeito da fé. Ele começa a falar e contar a história de um homem, um centurião, que precisava receber uma cura para o seu servo. Ele chega até Jesus e quando Jesus vai até ele, fala assim, você não precisa ir lá comigo. Eu creio que basta uma palavra da sua boca e o meu servo vai ser curado. E o servo dele é curado.
Logo, então, Lucas, para desmistificar algo que também está presente na nossa geração, que não é por causa da fé, da simples fé em Jesus, que as coisas acontecem na nossa vida. As coisas diante de Deus, que provém do Senhor para nós, elas acontecem na nossa vida com o propósito de Deus. Porque logo depois ele sai dessa cura, ele começa a andar e ele encontra uma viúva, que havia perdido a sua filha. E ela não pede nada, ela simplesmente encontra Jesus. E Jesus também cura ela, ressuscita ela. E aí é como se ele demonstrasse, não foi somente a fé do centurião que fez com que o milagre acontecesse, porque eu tenho certeza que eu e você também temos fé. Eu e você também cremos no mover do Senhor Jesus, mas muitas vezes as coisas não acontecem como nós queremos. Muitas vezes as coisas saem fora dos planos que nós temos, porque a vida não é feita para ser alcançada de acordo com os nossos propósitos, mas propósitos do Senhor para nós. Diante disso, Jesus então começa a pregar o Evangelho. Diante disso, Jesus começa a demonstrar então não somente mais a fé, mas ele mostra agora a falta da fé. Porque tem dois grupos ali, depois da cura da viúva de Naim, da filha da viúva de Naim. Há um grupo de discípulos que criam no Senhor, mas que estavam passando uma dificuldade na sua fé. E havia um grupo que não cria no Senhor, não acreditava na sua palavra. Se você olhar para o seu texto aí na sua Bíblia, você vai perceber. João envia 2 discípulos dele para conversar com Jesus. João está preso, vai perder o pescoço por causa do reino de Deus. Ele está em crise na sua fé. Tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele falou, estava se manifestando. Mas diante das circunstâncias da sua vida, ele estava em crise. Então ele manda 2 discípulos seus, olha, vai lá perguntar para aquele cara se ele é o Messias que nós estávamos esperando. É João Batista. Se você lê o texto, você vai ver o testemunho que o próprio Jesus diz a respeito dele. Que não houve homem como João Batista. Que ele é o maior profeta que existiu. Mas tinha crise de fé. E Jesus então começa a curar algumas pessoas, a restaurar a saúde de algumas pessoas, vira para os discípulos e fala assim, vão e falem para João Batista, que os surdos estão ouvindo, que os mudos estão falando, que os coxos estão andando, e que o reino de Deus está sendo pregado a todo mundo. Jesus então restaura a fé. E algo rápido para você guardar nesse ponto, não tenha problema com as suas crises de fé. Não tenha problema quando você, às vezes, pestaneja na sua fé em Deus. Nós somos uma geração que acha que somente os bons, os melhores, os mais fortes, os primeiros lugares, aqueles que não vivem crise, são os grandes filhos de Deus. A gente está falando de João Batista, fera. Você pode pegar o melhorzinho da nossa igreja, aquele que você acha o big crente da nossa igreja, não chega nem na unha do mindinho de João Batista. E ele estava em crise de fé. Porém, havia um outro grupo, outras pessoas. Havia um grupo que são os exegetas da época, os estudiosos e pastores da época, que olhavam para Jesus se relacionando com as prostitutas, olhava para Jesus se relacionando com a periferia da sua geração, olhava Jesus se relacionando com os publicanos da sua era, e falava assim, você não entende nada de reino de Deus. Nós, que guardamos a Torá, nós que ensinamos a respeito do reino, nós podemos definir o que é reino de Deus. Você não tem nada a ver com o reino de Deus. E para essa geração de pastores, para essa geração de líderes religiosos, para essa geração, então, de pessoas que tinham compreensão da palavra, é que Jesus vem e conta essa parábola que eu e você acabamos de ler. A quem compararei essa geração? Com quem eu posso falar que eles são parecidos? E aí 3 verdades esse texto nos ensina. Jesus, então, compara essa geração a uma geração imatura. Preste atenção. Jesus, de todos os exemplos que ele poderia usar, de todas as citações que ele poderia dizer, ele olha para aqueles homens que eram tão cheios de si, líderes da sua geração. As pessoas iam até eles para conversar a respeito do reino de Deus, mas eles estavam perdidos e Jesus vira para eles e fala, vocês são como crianças, infantis, têm uma fé imatura, pequena, não compreendem que tudo aquilo que vocês estão estudando, tudo aquilo que vocês estão vivenciando através do estudo da palavra de Deus, está
faltou voz. Está aqui, encarnado na presença de vocês. O Verbo vivo, aquele que foi a expressão de Deus na criação, está aqui na frente de vocês. E vocês estão preocupados. Se ele senta para comer com publicanos, se ele senta para andar com prostituta, se ele senta para conversar com pessoas que é a escória da sociedade, a fé de vocês é imatura. Imatura. Eu não sei quanto tempo de vida cristã você tem. Eu não sei quantas vezes você leu a palavra do Senhor. Talvez você faz parte da geração que só conhece os versículos base. Quais são os versículos base? João 3,16, você tem que saber, bicho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo... Esse é barbada. Salmo 23, você tem que saber. O Senhor é meu pastor? Esse é barbada. Mas tem gente que gasta tempo estudando a palavra. Nós temos teólogos na nossa comunidade. Pessoas que debruçam os seus olhos, debruçam a sua vida para compreender melhor a palavra do Senhor, para poder ensinar você. E Jesus vira para essas pessoas e diz, vocês são imaturos. Vocês são crianças. Vocês não têm uma fé como fé de homens de Deus. Eu não sei como você administra isso na sua vida, mas para mim isso é um tapa de luva de Jesus na geração dele. Porque algo que, assim como na geração de Jesus e na nossa geração também é, ninguém gosta de chegar para alguém e dizer assim, você é imaturo. As suas atitudes não são maduras, não são boas, não são profundas. Ninguém gosta. Ontem nós tivemos jantar de casais, eu tenho certeza que nem o marido chegou para a esposa e disse, você é imatura. Não é um elogio que você dá à pessoa. E se você fez isso, provavelmente você dormiu no sofá. Jesus vira para aquela geração a quem ele poderia comparar. E ele fala que aquela geração era uma geração infantil. Segunda ideia que o texto fala, que aquela era uma geração insatisfeita. Olha o que o verso 32 continua falando. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Jesus olha para aqueles homens, para aqueles líderes religiosos, para aqueles homens que tinham a função institucional em Israel de conduzir o povo até a presença de Deus e fala, vocês são insatisfeitos. As coisas acontecem e vocês não participam. Vocês não têm mais vigor na celebração de vocês. Vocês não têm mais vigor na relação que vocês têm com Deus. A ideia de você cantar, e eu não sei qual é a percepção que você tem do povo de Israel, nós achamos que nós brasileiros somos um povo festivo. Nós achamos que nós latino-americanos, nós somos festeiros e gostamos de nos alegrar. E realmente isso faz parte da nossa cultura. Mas lá no Oriente, ninguém ganhava do povo de Israel. Na religião de Israel você tinha festas que não duravam algumas horas, mas duravam algumas semanas. Eu tinha vontade de participar delas. 2 semanas comendo churrasco de cordeiro devia ser bom demais. A gente faz o dia da família Luzinho num dia, a gente já fica feliz. Imagina várias semanas. O povo gostava de festejar. Haviam festas solenes na presença de Deus. Havia festa na relação do homem com a mulher, quando eles se casavam. Haviam celebrações quando o filho nascia. O povo sabia fazer festa. E Jesus, quando compara essa geração insatisfeita, fala assim, nós cantamos, nós estávamos alegres, nós estávamos celebrando, mas vocês não dançaram. Tem um meme que o pessoal gosta de usar a nosso respeito, não sei se você já viu na internet. Está tendo um culto, uma grande celebração, povo do manto dançando, povo do manto celebrando, e tem um cara sentado ali. E aí a pergunta é, acha o presbiteriano nesse culto? A gente tem esse estigma. Como o pastor Jean gosta de falar, nós presbiterianos, nós nos alegramos para dentro, não para fora. Mas os líderes de Israel, que nesse momento deveriam estar celebrando ao Senhor, festejando diante de Deus,
Porque o cordeiro que Deus havia prometido a Israel, que libertaria Israel, estava pregando para eles, estava curando nos dias deles, estava andando na sociedade, eles deviam estar celebrando a Deus. Eles não dançaram. A música estava tocando e eles não estavam dançando. Nesse mesmo evangelho de Lucas, se você voltar algumas páginas, você vai ver que quando Jesus é apresentado, é contada a história de duas pessoas, um homem e uma mulher, que iam ao templo todos os dias. E quando pegaram o bebê Jesus no colo, um deles fala assim: Senhor, o Senhor pode me levar agora, porque tudo o que eu mais esperava está aqui diante de mim. Agora eu sei que há Salvador em Israel. Mas o povo também não chorou. E quando a gente olha para esse texto e fala sobre insatisfeito, talvez mexa um pouco com as nossas emoções. Se havia um povo que também sabia sofrer, era o povo de Israel. Quando você está triste, você faz o quê? Compra uma barra de chocolate, pega uma Coca-Cola, se tranca no quarto e fica lá chorando. Se você é goiano, você fica ouvindo modão sertanejo. Se você gosta de rock, fica ouvindo emo rock, sei lá o que você anda ouvindo por aí. O povo, quando estava triste, e era pesada a tristeza dele, eles rasgavam as suas vestes. Eles colocavam cinza sobre a cabeça e ficavam assentados à porta da cidade. Porque eles estavam muito tristes. E eles precisavam demonstrar essa tristeza para todos que ali estavam passando. Eles realmente sabiam viver a dor, sabiam viver aquilo que eles estavam passando. E Jesus, quando compara essa geração que era imatura e também insatisfeita, ele fala assim: nós falamos de lamento, mas vocês não choraram. Nós falamos de coisas que deveriam estar tocando o coração de vocês com profunda tristeza, mas o coração de vocês está duro. Vocês não estão compreendendo aquilo que está acontecendo. Porque eu quero lembrar você, se talvez você esqueceu nessa manhã, a vinda de Jesus é uma grande celebração. Nós estávamos no império das trevas e agora nós vamos para o reino da luz do amor de Jesus. Mas para que isso aconteça, o nosso pecado, ele é revelado. As cartas ruins que eu tenho e que você tem são colocadas sobre a mesa. De todas as vidas. De todas aquelas a quem o Senhor alcança. E quando o nosso pecado é trazido à tona, nós deveríamos chorar. E aí eu quero terminar esse ponto com uma reflexão com você. Se o seu pecado não tem feito você chorar, está na hora de você rever a sua filiação. E isso é muito sério. Porque o seu pecado conduziu Cristo Jesus à cruz. Conduziu o homem a quem você chama de Senhor. Conduziu o homem a quem você chama de Deus. A pessoa com quem você quer ter um relacionamento eterno. E todas as vezes que eu peco e que você peca, nós estamos olhando para esse Senhor e dizendo: eu não quero te servir, eu não amo você. Se isso não trouxer lágrimas ao seu coração, você precisa rever a sua filiação. Como pastor, o Senhor me permite pastorear pessoas que são mais velhas que eu. Fui ordenado muito cedo ao ministério. Então, normalmente, as pessoas que eu pastorei são mais velhas que eu. Hoje, uma das redes sociais que eu tenho me lembrou de uma senhora que eu tive a oportunidade de pastorear lá em Porto Alegre, Dona Elisa. Quando eu a conheci, ela já tinha 105 anos. E a história que me marcou na época que eu conheci, porque ela já quase não enxergava, mas a Dani estava grávida do Theo, e ela falou assim: posso colocar a mão na sua barriga? E é óbvio que você não vai dizer que não, né? Não sei, de repente tem mulher que diz, né? Mas a Dani deixou. E ela passa a mão na barriga da Dani: você vai ter um lindo menino. Como ela descobriu? Não sei. Se ela tinha um raio-x nas mãos, eu não sei. É coisa de idoso, é coisa dos mais velhos, né? Mas ela sabia. Mas pastorear pessoas mais velhas me faz pensar na relação que eu tenho com a minha mãe. Hoje eu estou meio com saudade da minha mãe, eu acho, por isso que eu vou citar ela de novo no púlpito. Porque eu amo você, que é mais velha que eu. Aliás, o
o apóstolo Paulo me instrui a amar você e tratar você como eu lido com a minha mãe. Mas você não é minha mãe. Eu acho que eu teria dificuldade de morrer por você. Não sei. Pela Selminha, talvez sim. O resto, não sei. Vou pensar. Porque a minha mãe é minha mãe. Me criou. Me viu desde pequeno. Virou esse monstro agora. Mas ela ama. Até hoje. Eu não entendo. Por ela eu morreria. Essa é a relação que eu e você temos com Deus. Não é uma relação com alguém desconhecido, onde você tem um respeito institucional, ou que você serve porque é um mandamento da palavra de Deus. Mas é seu pai, é o seu irmão, é a sua família. Por isso que quando eu falo para você, que se as lágrimas não vêm ao seu coração, quando você peca, você precisa rever a sua filiação. Porque você está machucando o seu pai. Você está ferindo o seu irmão. E mesmo assim como nos dias de Jesus, nós deliberamos a respeito do pecado. Vamos seguir? Essa geração que Jesus compara era imatura, era uma geração insatisfeita, mas também era uma geração incoerente. Vamos ler de novo o verso 33 e o verso 34. Pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Essa era uma geração incoerente. E por isso que quando eu olho para esse texto, olho para a nossa geração, é muito parecido. Uma geração que prega um discurso, que fala o que você deve fazer, mas que não faz. Uma geração que acha que está acima da palavra do Senhor. Uma geração que olhou para Jesus e disse, você é filho de Belzebu, o maior dos demônios. Você opera os seus milagres em nome dele. Uma geração que estava ali com a palavra de Deus encarnada, mas que por várias e várias vezes interpelou a palavra de Deus, achando que poderia interpretar a palavra do Senhor melhor do que o próprio Jesus. Uma geração que olhou para um homem todo desfigurado, que se vestia mal, que tinha uma alimentação horrível, mas que as pessoas estavam indo para o deserto ouvir ele. E disse, esse homem tem demônio. Enquanto Jesus exaltava João Batista, essa geração colocava ele cada vez mais para baixo. Essa era uma geração incoerente. E eu quero te lembrar por que esses homens existem. Se você olhar na sua Bíblia, esse exemplo ele se perde nessa geração, porque agora ninguém tem mais Bíblia de papel, assim, né? Eu sou meio cringe quando eu trago a minha Bíblia para cá. Se você não sabe o que é cringe, acho que é assim que fala, pergunta para o seu filho adolescente que ele vai te explicar o que é. Na minha época falava que era meio vintage. Agora já mudou os argumentos. Mas entre Malaquias e Mateus há uma página que separa a sua Bíblia do Novo e do Velho Testamento. Essa página representa 400 anos. 400 anos que Deus falou com Malaquias até 400 anos depois, quando chega João Batista. É conhecido como o momento dos 400 anos do silêncio de Deus. Quando Deus não levantou profetas. Quando Deus não falou ao seu povo. O povo estava à revelia. No meio desses 400 anos, um grupo de homens, presta atenção na história, um grupo de homens se levanta e fala assim, nós precisamos voltar ao Senhor. Nós precisamos voltar a estudar a Torá. E já que nós não conseguimos ir até o templo adorar, vamos criar espaços onde nós vamos nos reunir. Nós vamos ler a Torá e ensinar o povo. Esses caras eram os fariseus. Essa era uma geração que em algum momento da história olhou para o povo e disse, vocês precisam voltar para Deus. Vocês precisam voltar para aquilo que o Senhor está fazendo. Mas os anos se passaram.
E o altar, que era o altar ao Senhor, agora passa a ser um altar de adoração a eles. Aqueles homens que falavam, olha, vocês precisam voltar a Deus e conhecer as Escrituras, passam lá nos dias de Jesus a dizer assim, não, tem coisa melhor do que a Torá. Nós vamos começar a interpretar a Torá, e vocês vão ler as interpretações que nós temos a respeito da Torá. E a essas interpretações vocês seguem. E sutilmente, um pecado chamado de idolatria acessa o povo de Israel. É essa geração que é incoerente. Uma geração que tinha começado tão bem. Uma geração que tinha ido tão bem na presença de Deus, quando compreende quem é Deus, se afasta dele. Quando tem a oportunidade de conhecer o Filho de Deus encarnado, desdenha dele. Uma geração incoerente. Eu quero terminar a mensagem dessa manhã comparando a geração de Jesus com a nossa geração. Nós somos uma geração imatura. Uma geração que cultua a riqueza, a beleza e a juventude. Ao invés de compartilhar, de aceitar e de ter maturidade. A nossa geração é igual à geração de Jesus. E você quer ver um reflexo disso nos nossos dias? Eu até hoje peço bênção para os meus pais. Eu até hoje, eu olho para a pessoa idosa, para a liderança que está sobre mim e aprendo a ser submisso. Essa geração não faz mais isso. Não respeita mais os seus professores. Essa geração não respeita mais os seus líderes e pastores. Essa geração é uma geração imatura, que está valorizando os influencers, que têm às vezes menos idade que eles, e não para ouvir a sabedoria que há na maturidade. Nós somos uma geração igual à geração de Jesus. Nós somos uma geração insatisfeita, que cultua a pressa, que ama o comodismo e que vive a ansiedade, igual aos dias de Jesus. Deveríamos aprender a nos sentar. Alguns dias atrás eu estava ouvindo o pastor Mateus falar, e ele me trouxe uma lembrança que fazia tempo que eu não tinha. E eu comecei a fazer e tem sido especial. Ele assim, não, Mateus, você sabe que ele é todo das artes, né? Todo dessa vibe. Ele falou, não, pastor, música, você tem que parar para ouvir. Põe a música, para e desfruta dela. Fazia tempo que eu não fazia isso. E esses dias atrás eu estava ouvindo uma canção antiga. Daqui a pouco isso mexeu com o meu coração. Eu comecei a prestar atenção na letra. Daqui a pouco eu estava de joelhos na presença de Deus. Porque às vezes nós ouvimos música quando nós arrancamos com o nosso carro. Quando nós estamos fazendo qualquer outra coisa. E a maior prova disso, que nós não paramos para ouvir, é que essa geração ouve uns funks que eu não tive nem a petulância de trazer para um púlpito evangélico, cristão. E fala assim, não, nós não prestamos atenção na letra, é só por causa do pancadão que é legal. E você vê as maiores obscenidades sendo cantadas por essa geração. É uma geração que não aprendeu a sentar, não aprendeu a parar e sentir. É uma geração que não tem aprendido a ouvir. Somos uma geração insatisfeita. Por fim, somos uma geração incoerente. Uma geração que cultua a morte. A mesma geração que fala que vidas negras importam é a geração que é a favor do aborto. A mesma geração que fala sobre acabar com a fome no mundo é a geração que desperdiça comida todos os dias. Nós somos uma geração incoerente. Uma geração que cultua a guerra. Você já prestou atenção? Na minha geração, sem internet lá atrás, a gente assistia o programa do Ratinho. Eu sei que você assistia também. Ninguém confessa, mas todo mundo assistia. E você queria ver a hora do DNA, para ver o fight, a briga acontecer. A nossa geração é um programa do Ratinho aberto agora.
Basta você em alguma das suas redes sociais dizer assim: eu gosto de me vestir de roupa preta. Logo alguém vai dizer: nossa, você está sendo racista? O que fazer das roupas azuis? Por que você está fazendo isso? Por que você está nos agredindo? Nós precisamos ter voz também, nós queremos falar. É uma geração que tem vivido com a faca nos dentes e briga por qualquer coisa. Nós somos uma geração incoerente porque nós estamos desprezando a dor. A dor. Quando a pandemia veio, eu falei do púlpito da igreja que eu pastoreava. Você quer saber quando a pandemia vai acabar? Quando ela virar piada no Brasil. E aí nós vamos nos esquecer de tudo que nós passamos. Eu não sou profeta, mas isso já se cumpriu. Há um ano atrás, você estava extremamente preocupado com as pessoas. Há um ano atrás, você tinha distanciamento, você usava máscara, você sabia tudo da medicina porque você estava vendo todo esse momento. Acabou. Pessoas continuam morrendo. Pessoas continuam ficando doentes. Pessoas continuam precisando de ajuda nossa. Mas agora a gente está numa outra vibe. Agora a pandemia acabou. Agora eu não preciso me preocupar mais com isso. Somos uma geração incoerente. Ao invés de aprender a cultuar a morte, você deveria aprender a valorizar a vida. Como eu falei da Dona Elisa, de 105 anos, olha a oportunidade que eu tive de conhecer uma mulher que ela teve uma idade que eu com 70 anos eu já estou feliz. Eu falo para Deus, é meu pacto com Deus. Deus, eu aceito ser pastor, mas com 70 anos a tua palavra fala que depois é enfado. Então o Senhor pode me levar, quero viver no céu com o Senhor. 105 anos. Quanta história. Eu não sei o que ela tocou na barriga da Dani, que ela viu que é um menino lá dentro, ela não enxerga. É a história. Valorizar a vida. Pessoas que podem ensinar coisas que às vezes nós não percebemos. Nós precisamos valorizar a paz no espírito. Tem um cantor moderno que fala que o homem que está em paz não quer guerra com ninguém. Como essa geração está precisando de homens assim. Que valorizam a paz. Que aprendam a ouvir. Que aprendam a debater ideias. Que aprendam a amar o pecador, mas questionar o seu pecado. Mas que vivam em paz. Somos uma geração incoerente que desaprendeu o que é amar. O número de divórcios aumenta a cada dia. O número de filhos desamparados pelos pais aumenta a cada dia. A nossa geração troca de namorado como quem troca de tênis. A nossa geração está desvalorizando o que é o amor. Por isso que eu termino a mensagem dessa manhã. Lembra que eu falei para você que era um pouco duro? Mas eu acho que a nossa geração é igual à geração de Jesus. E que se não fosse o pastor Rodrigo aqui falando, mas fosse o próprio Jesus ministrando a nossa comunidade, talvez as palavras seriam as mesmas. A quem eu compararei a geração da Igreja Luz? A quem eu posso compará-los? Nós vamos cantar uma canção que fala um pouco sobre a nossa rendição ao Senhor. Porque o texto das Escrituras termina nos mostrando que há dois grupos. Há um grupo de discípulos que a sua fé está fraca, está frágil, mas que quando vê a manifestação de Jesus, quando vê as curas de Deus, volta a crer no Senhor Jesus. Volta a entender que Ele era o Filho de Deus. E fala, eu quero estar nesse bolo aqui. Eu quero falar a respeito do reino de Deus. Há, porém, uma geração que não. Que mesmo depois de ser comparada com criança, de mostrar a sua infantilidade, a sua incoerência, ainda tem o coração duro diante de Deus. Qual dos dois grupos você quer estar? Ou qual dos dois grupos você está nessa manhã? E a canção que nós vamos cantar fala assim: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. E essa é uma oração que somente os discípulos do Senhor conseguem fazer. Que conseguem olhar para Deus e dizer: Deus, eu não sou nada. Porque eu sou infantil, eu sou imaturo, eu sou inconsistente.
Se não for a ação do Senhor, eu não sou nada. Vamos cantar? Eu quero orar pela sua vida. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Deus, nessa manhã, nós fazemos dessa canção a nossa oração. Nós não somos nada sem o Senhor. O que trazemos, Deus, até a tua presença são as nossas obras e elas são pecaminosas. Por isso precisamos que o teu rio passe nos nossos corações. Cure, Deus, as nossas feridas. Porque assim como o Senhor despertou João, assim como o Senhor despertou aqueles 2 discípulos para fazerem diferença naquela geração, nós queremos, como comunidade do Senhor, fazer diferença na nossa geração também. Sermos cartas vivas do Evangelho do Senhor nessa geração, onde as pessoas possam buscar o Senhor. Usa, Deus, as nossas vidas. Abençoa, Deus, os meus irmãos que fazem essa oração nessa manhã, que abandonam, Deus, a sua vida, Deus, de pecado, Deus, de inconsistência, de incoerências diante do Senhor, para viver uma vida em submissão ao teu Espírito Santo. Uma vida que se rende à tua presença. E Deus, fortalece os nossos passos, para que a gente seja encontrado fiel nos dias que os céus se rasgarem.